Cumprimento a todos, ouvinte, com a paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento, olhando para as Escrituras Sagradas, querendo passar um esclarecimento às pessoas, por falta de conhecimento, ou às vezes, por falta de observância, muitas pessoas erram por não conhecer as Escrituras. Como diz a palavra, errais por não conhecer as Escrituras. Olhando aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 8, capítulo 7, e o versículo 25 e 26, diz assim: as imagens de escultura de seus deuses queimarás a fogo. A prata e o ouro que estão sobre ela não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que te não enlaces neles, pois abominação é ao Senhor teu Deus. Não porá, pois, abominação em tua casa, para que não sejais anátema, assim como ela. De todo a detestarás e de todo a abominarás, porque anátema é. Livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 25 e 26. Então sabemos que aqui o Senhor está deixando um recado bem claro, para que ninguém possa fazer uma imagem de escultura e possa adorar, e também não induzirá os outros ao erro, pois aquele que cala consente. Então a imagem de escultura, ela é uma mentira. Sabemos que não é Deus, sabemos que ela não pode ter poder, pois há um só Deus, um só Senhor, um Criador que fez os céus e a terra, que soprou o fôlego de vida ali no ser humano. Ainda diz: o pó volta ao pó e o Espírito volta a Deus que o deu. Então aqui está falando que as imagens de escultura de seus deuses queimará fogo. Aqui está falando do povo da terra que Israel ia tomar, que Deus tinha prometido entregar para Israel todas aquelas terras por herança. Prometeu a Abraão e agora chegou aos filhos de Israel, depois de 430 anos, eles iam entrar na terra. Mas a ordem era que aquelas imagens de escultura e os seus deuses queimarás a fogo. Prata, ouro que estão sobre ela não cobiçarás. Não cobiçarás, nem os tomará para ti, porque não te lance nelas, pois a abominação é ao Senhor teu Deus. Então ali não era para eles pegar para eles, não era para eles vender, não era para eles ter lucro sobre aquilo, porque era feito de ouro, mas não podia cobiçar o ouro que nela estava, e nem levar para eles, não era, porque era uma abominação ao Senhor. E se a pessoa afrontar o Senhor e levasse aquelas imagens que considerava como um santo, como um Deus, era um grande pecado, e é um grande pecado até os dias de hoje. Não porás, versículo 26, não porá, pois, abominação em tua casa, para que não seja anátema, assim como ela é. De todo o detestarás, e de todo o abominarás, porque anátema é. Então deixou bem claro aquilo. Não porás, pois, abominação em tua casa, para que não sejais anátema, assim como ela é. Assim como aquela imagem é um anátema, para você não se tornar um anátema como a imagem é. E de toda detestarás, e de todo abominarás,
porque anátema é. Irmãos, só se nós não quisermos entender o quanto Deus aborrece, o quanto Deus entristece, o quanto Deus fica sentido com o ser humano enjoelhar diante de qualquer outra coisa que não seja o Deus vivo, a pessoa cultuar a um Deus que não fala, a um Deus que não enxerga, que não ouve. Em Salmo, capítulo 115, fala disso. E também em Êxodo, capítulo 20, verso 4, fala: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma que haja no céu, nem na terra, e nem nas águas debaixo da terra. Porque eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Então, se nós olharmos para a Bíblia, tem mais de 20 ou 30 lugares que está citando, alertando nós para não levar o nosso sentimento espiritual, para nós não levar o nosso sentimento a outro que não seja o Deus que criou o céu e a terra. Porque Ele é o único e suficiente Salvador das nossas almas. Por que temos que interceder por outro? E também, se nós olhar no livro de Apocalipse, o capítulo 22 e o versículo 15, diz assim a palavra de Deus: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Então essas qualidades ficarão de fora. Não entrarão na cidade santa com o nosso Deus. E ali a letra que me chamou a atenção, que ficarão de fora os idólatras, os feiticeiros, e os que amam e cometem a mentira. Irmãos, no dia de hoje, ouvinte, no dia de hoje, como que nós vamos saber como é que era Pedro? Como que nós vamos saber como é que era João? Como que nós vamos saber como é que era a Virgem Maria? Ou José, seu esposo? Ou mesmo Jesus? Porque naquele tempo não tinha máquina de fotografia, não tinha filmadora, nada disso existia. Então, como é que uma pessoa hoje pega um gesso, ou mesmo um bronze, ou um alumínio, ele faz ali uma menção de um ídolo, um Deus, um santo, e diz: esse é o santo fulano de tal. Então nós sabemos que é uma mentira, porque ninguém sabe como é que era o rosto da Virgem Maria, pois não deixou nenhuma foto sequer, não deixou nenhuma imagem filmada sequer. Então, olhando para a Bíblia, nós sabemos que fala que nenhuma imagem visse, para que não fizesse figura alguma. Quando Deus apareceu para Moisés ali no monte, disse: não farás nada semelhança. Por isso que ele falava na coluna de fogo, ele falava na nuvem, para que ninguém fizesse uma semelhança para adorar. Então Deus não gosta que nós façamos semelhança alguma de réptil, aves, animais, peixes, sol, lua, para se adorar. Deus é abominação. Então não podemos. E o versículo que acabamos de ler: ficarão de fora os feiticeiros. Por que os feiticeiros ficarão de fora? Porque eles invocam espíritos que não são deuses. Eles amam. E também ficarão de fora os idólatras, aqueles que têm idólatra por uma coisa ou outra, idolatria por uma imagem, por dinheiro ou por qualquer outra coisa. Ficarão de fora. E os que amam e cometem mentira. Então, se alguém faz uma imagem e diz: esse é Santo Expedito, é uma mentira. Aí vem outro, ama: esse é o Santo Expedito, sou devoto a ele. Então, aqueles que cometem, é o que faz,
é o que pinta, talvez, é o que vende. E os outros amam, então ficarão de fora tanto que faz, como que ama e comete a mentira. É muito sério, irmão, não quero ofender ninguém, mas simplesmente esclarecer a cada um a situação que se encontramos. E por falta de conhecimento, o povo perece. Então aqui na palavra de Deus, estamos explicando. Não há outro Deus senão um só. Efésios capítulo 4, versículo 5. Há um só Deus, um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Não está dizendo ali que tem vários. E também nós lemos lá na Bíblia que diz: há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Há um só mediador entre Deus e homem. Então não tem, vou interceder para que Nossa Senhora intercede e Deus me ouve. Para que São José intercede por mim, para que São Paulo intercede por mim. Não dá, não tem como. Está escrito na Bíblia: há um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Aquele que morreu na cruz, aquele homem, ser humano que derramou sangue ali na cruz, através daquele sacrifício, é o único mediador entre nós e Deus. Porque através dele temos acesso a Deus, podemos falar com Deus, podemos consultar a Deus, e Deus sempre tem cuidado de nós. Então não podemos se deixar levar. Ali, uma vez na cidade de Éfeso, Paulo começou a pregar, como eu estou falando aqui hoje, contra essas imagens que Deus aborrece. E tinha lá um homem ourive por nome de Demétrio. Ele fazia nicho, que é imagem da deusa Diana, e vendia para o povo, e tinha lucro com aquilo, e ganhava dinheiro. E quando Paulo pregou, ele reuniu uma multidão, alvoroçou o povo para que expulsasse Paulo de lá, porque senão o povo não ia crer mais na deusa dos Efésios, a grande Diana, e os lucros deles iam acabar em nada. Então ele vivia disso, fazendo e vendendo. E ali Deus, então, levou Paulo para que pregasse a verdade. Então sabemos que desde aquela época já tinha esses problemas, assim como nos dias de hoje. Você quer uma coisa certa? A Bíblia, vai ler a Bíblia. Olha na Bíblia se está escrito, porque Deus deixou que toda a Escritura é divinamente inspirada. Foi Deus que inspirou para que escrevesse. Então, irmãos, o tempo é curto, mas examina as Escrituras primeiro, antes de você criticar, antes de você falar que eu estou trazendo heresia, que eu estou desfazendo daquelas pessoas. Não, eu estou tentando procurar esclarecer para as pessoas. Esclarecer, porque Jesus falou: ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então nós temos que falar, não tem por onde correr. Temos que pregar aquilo que Deus nos deu para nós. E diz: de graça recebei e de graça dai. Então estou eu aqui fazendo hoje esta palavra, nesse som que vai chegar até o ouvido de muitas pessoas. Que Deus abençoe vocês, esclareça melhor no coração de cada um e que vocês possam entender. Eu mandarei nos grupos que eu tenho acesso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém.